Olá pessoal, aqui é o professor Martins. Estamos aqui no nosso canal que nós falamos sobre autismo. Para quem não me conhece, está chegando agora, está conhecendo o canal, né? Eu fui uma pessoa diagnosticada tardiamente com autismo nível 1 e isso me trouxe um grande alívio, né? E vamos lá. E daí para frente eu criei esse canal aqui para poder conversar, trocar uma ideia. E eu tenho refletido um pouco, principalmente na área que eu gosto mais de pensar, que eu sempre gostei, que eu sempre curti, que é a área da psicanálise. E quando a gente está, né, eu fiz minha formação em psicanálise em São Paulo, no Instituto Brasileiro de Transpsicanálise, e pensando um pouco no assunto aqui, hoje eu queria falar um pouco sobre a questão, né, do pós-diagnóstico. Fazer uma reflexão aqui psicanalítica sobre isso. Muita gente, quando chega no diagnóstico tardio do autismo, adulto principalmente, né, que passou aí, como no meu caso, né, que passou aí toda a vida sem saber, né, com todas as dificuldades, mas sem saber o que era adequadamente. Primeiro lá atrás era TDAH, depois, né, era o que tinha lá atrás. E o que eu percebo é que muitas vezes o diagnóstico tardio ele traz principalmente alívio, né? Alívio porque você entende mais ou menos as suas dificuldades, o porquê de você ter vivido, né, dificuldades atrás, porque você ter perdido relacionamentos, perdido trabalhos, né? E aí você tem um alívio porque você entende que aquelas ocorrências, né, foram muito devido às características da sua condição de pessoa com autismo. Então isso ajuda muito, né? Dá um alívio, a gente tira aquela, às vezes, culpa de coisas que não deram certo e que realmente, se você tivesse consciência da sua condição, talvez você teria agido de outra maneira, ou nesses relacionamentos as outras pessoas talvez tivessem agido de maneira, né, também diferente, e as coisas poderiam ter sido ajustadas e, né, e essas perdas do passado talvez não tivessem ocorrido. E dá um certo alívio porque a gente olha para frente e fala, poxa, então pode ser que eu consiga daqui para frente, né, já pontuando a minha condição, já tentar, né, modificar esse quadro. Existem, e aí talvez a minha percepção aqui, trazendo um pouco da minha visão psicanalítica, é que existem sim coisas que a gente pode mudar, que a gente consegue, que a gente pode se melhorar, né? Sempre está se melhorando, sempre avançando, algum tipo de terapia, né? Terapia ocupacional, terapia psicanalítica, terapia cognitiva, comportamental, e a gente pode se melhorando. Mas existem situações onde a gente não consegue se mudar. Por quê? Porque é a nossa personalidade. E na psicanálise a gente trabalha muito com isso, né? Você tem a sua personalidade. Então você descobrir a sua personalidade, o jeito que você é, o jeito que você funciona, e por vezes aceitar que você é assim e que você vai continuar sendo assim. Então esse é um grande desafio por vezes. Porque aí a gente tem que entender que a gente é daquela maneira e que as coisas naquele aspecto, por mais que você tente melhorar, elas vão continuar mais ou menos sendo as mesmas coisas. Então essa é uma reflexão, tá, de uma pessoa que já está há 3 anos com o diagnóstico e que, né, já refletiu bastante sobre isso, mas que eu procuro trazer aqui para tentar ajudar que mais pessoas que estão tendo diagnóstico tardio possam estar refletindo sobre isso, tá? Meu canalzinho aqui está sempre mudando de nome, gente, porque eu fico tentando achar uma maneira de levar essa informação para mais pessoas. Ainda não achei. Então isso é possível de mudar, né? Mas tem coisas que a gente não muda, que é a nossa personalidade. E mesmo a pessoa neurotípica,
fazendo uma terapia psicanalítica, ela também vai ter um cerne dela, estrutural, da personalidade, que não vai mudar. Que aquilo já está estruturado na maneira como formou a própria mente dela. Né? E psicanálise trabalha com mente, não com cérebro. Então, né, se o cérebro seria o computador, a mente seria o programa. E esse programa, por ser estruturado desde a infância, tem coisas que não é possível mudar nele. E que a gente, por vezes, na terapia psicanalítica, tem que entender que a gente funciona assim, para a gente se autoaceitar, né, e fazer os ajustes que são possíveis. E os que não são, a gente acaba, né, tendo que entender que a gente é dessa maneira. Quando a gente está diante de um diagnóstico tardio, a questão do autismo, isso também é importante. Porque tem coisas que podem mudar, tem coisas que não. E eu vejo alguns casos que eu tenho contato, que eu fico sabendo, né, por ter proximidade aqui com alguns serviços públicos que trabalham com essa área, de que algumas pessoas que têm esse diagnóstico tardio, elas vêm buscar, né, algum tipo de terapia, por exemplo, medicamentosa, porque elas acham que a partir daquele medicamento elas vão mudar a situação delas, quando não necessariamente isso vai acontecer. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico, né, o neurologista recomendou, olha, experimenta tomar aqui esse medicamento para ver se ele te dá uma condição melhor. Eu tomei 2 dias e já não me adaptei, né? Falei, eu não preciso disso aqui. Não é isso aqui que vai resolver quem eu sou. Então eu tomei e falei, não é isso aqui que eu preciso. E deixei de lado. Porque eu acho que tem coisas, gente, que depende muito da nossa capacidade de lidar com essa situação, né? Conforme a gente vai. Então, é uma mudança, né, de faixa, porque aí você compreende como você funciona, como você errou lá atrás, tudo que aconteceu que não deu certo. Você tem um alívio, mas a partir de agora você tem que se recolocar. E esse se recolocar, por vezes, é ter consciência de como você é e ajustar o que pode ser ajustado. Então essa é uma grande situação. E por vezes entender que existem limites que nunca a gente vai conseguir passar. São limites de como a gente funciona, de como a gente é. E eles sempre vão estar ali. E eles, por vezes, vão causar, né, restrições às possibilidades que a gente possa ter. E entender isso é parte da maturidade que uma pessoa que foi diagnosticada tardiamente com autismo já deve estar mais tranquila para entender. Eu vejo assim muito a ânsia de pais que têm crianças diagnosticadas com autismo de quererem todos os tipos de terapia possíveis para que se reverta aquela situação. E eu até entendo que nesse momento você tem realmente plena condição de tentar reverter o máximo possível da condição. Só que depois de um tempo, para um autista diagnosticado tardiamente, isso não vai ser possível. Por mais que você faça milhões de terapias, você já tem uma estruturação. Você já passou o processo de formação. O seu eu, a sua personalidade, ela já está estruturada. Então as mudanças que você vai fazer, elas não vão ser no cerne da sua personalidade, entende? Enquanto uma criança vai estar em formação e aquela terapia vai ajudar que a formação dela permita que ela tenha experiências melhores, o adulto já não vai ter mais essa possibilidade. E isso não é uma punição por ter se diagnosticado tardiamente. Faz parte da sua história de vida. E logo tem que ser aceita como tal, porque todo mundo tem a sua história de vida. E aceitar como tal essa condição permite então que a gente vá fazer as escolhas que ainda são possíveis a partir desse momento. Então eu falo isso assim porque realmente eu tenho refletido isso muito na minha vida pessoal, né? De como
tá lidando com isso, tá? Já há 3 anos, mas de como eu tento, a partir, né, do diagnóstico, ajustar o que é possível e seguir naquilo que vai continuar sendo igual, né? Talvez com menos sofrimento e com mais entendimento do que esteja acontecendo. Tá bom, pessoal? Então essa era a minha colaboração de hoje. Eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.